Eis-nos aqui de novo para prosseguirmos estas conversas Jesus século XXI. Eu, na última conversa, nas últimas conversas, o bloco, nos últimos que tem de vídeos com as últimas conversas, andamos, como sabem, à volta do capítulo 9 do Evangelho de João, daquele sinal que ficou conhecido pelo cego de nascença. Já percebemos que pode nem ter havido sequer um cego concreto de nascença, mas, no fundo, foi uma narrativa teológica criada pelas comunidades joânicas para poder apresentar Jesus como a luz do mundo, o seu ser, o seu viver e o seu atuar históricos, nomeadamente entre meados do ano 28 e abril do ano 30, é para todo sempre e para todos os seres humanos, independentemente de qualquer cultura, de qualquer país e de qualquer época, é para todo sempre um ser e um viver e um atuar próprio do ser humano que o é totalmente, que o é de forma absoluta, sem desvios, e é nesse sentido que o sinal é colocado. Jesus fica como a luz do mundo, no sentido de se contrapor à treva do mundo. Portanto, ao institucional, todo o institucional, como é obra humana, aparece na história como criação nossa, e que de certa maneira acaba por se sobrepor à nossa própria matriz, à nossa originalidade, digamos, humana, e transforma-se como obra nossa, transforma-se naquilo que em linguagem teológica se chama um ídolo. Portanto, a idolatria, isto é, passa sobre o ser humano, sobre cada ser humano, e acaba por se impor depois ao próprio ser humano. Portanto, o grande ídolo de que falamos na idolatria, o grande ídolo, o grande Deus ídolo, é aquele que nós criamos e que depois se traduz historicamente de forma muito visível e concreta e atuante no chamado institucional. O institucional é sempre obra humana. E o institucional, depois, graças também às rotinas da vida, nós acabamos por aceitar o institucional criado pelos próprios seres humanos como um valor absoluto, que, digamos, é uma obra nossa que nós depois não aceitamos que seja posta em questão, que apareça alguém com a sua originalidade humana que ponha em questão aquela obra criada por nós, aquele institucional. E o institucional histórico, que acaba por se impor como valor absoluto, é sempre o poder. O poder tem essa dimensão sempre idolátrica, digamos, intrinsecamente idolátrica, porque obra das nossas mãos, mas que depois, geração após geração, acaba por não aceitar ser relativizado, transforma-se num valor absoluto a que as gerações que se seguirem têm de se submeter e, portanto, têm que ser todas educadas, formatadas, para encaixarem dentro daquele esquema institucional. E, portanto, aquilo que até poderia ter começado por ser um trabalho nosso, digamos, como uma espécie de andaime para a construção de um edifício, no caso, para a construção da nossa personalidade, da nossa realidade humana, de seres humanos na história, acaba por se transformar num valor absoluto ao qual todos os seres humanos que vêm a este mundo têm de se encaixar, têm de se submeter. Os andaimes transformam-se em mais importantes que a própria construção, que o próprio edifício. Neste caso, o institucional transforma-se em mais importante que cada indivíduo, cada ser humano, cada pessoa em concreto. Jesus percebeu isso, historicamente Jesus percebe isso, e como percebe isso, passa a trabalhar, a sua missão passa a trabalhar na prossecução histórica da ação-missão de Deus Criador, Abá de todos os povos. Ele passa a trabalhar na prossecução desse ato criador inicial de Deus, que é anterior a todo o ser humano, portanto, a todo o institucional.
e daí, digamos que a sua grande revolução antropológica e simultaneamente a sua grande revolução teológica. Quer dizer, o institucional tinha-se transformado num valor absoluto e como poder que é, nas suas três dimensões, são três poderes mas um só, uma espécie de trindade de três poderes num só, tinha-se transformado no valor absoluto, ao qual agora os seres humanos e os povos tinham de se submeter e serem educados precisamente para encaixarem depois daquela forma. Ora, o que está em questão é que, muito mais importante que a obra que os seres humanos fabricaram inicialmente, é sempre o ser humano. Quer dizer, a matriz original está sempre no ser humano. E cada geração tem que pôr em questão a geração anterior, digamos, o trabalho anterior, a construção anterior, os andaimes históricos que, digamos, a cultura foi desenvolvendo e que acaba por nos subjugar se a gente não relativizar imediatamente e não puser sempre o ser humano acima de tudo o que é institucional. E é neste sentido que aquele sinal do chamado século de nascença que quer pôr em evidência. Portanto, é uma narrativa teológica construída pelas comunidades com determinados personagens que encaixam perfeitamente para fazer sobressair um contraste tremendo entre o institucional, obra humana, e a matriz original, que é cada ser humano, digamos, e que nos é dada por pura graça e não obra nossa. Portanto, nós temos de descobrir em nós essa matriz e desenvolvê-la a partir da sua própria originalidade, de forma a que o institucional esteja sempre ao serviço dessa matriz e nunca dessa originalidade que é cada ser humano, que é cada povo, e não o contrário, nunca o ser humano a ser educado para se integrar, para encaixar naquele formato que está criado antes dele, mas que é sempre obra humana das gerações anteriores. E, portanto, Jesus entrou em grande conflito com o institucional do seu tempo, porque o institucional é obra humana. A instituição enquanto tal, como instituição, é que tem um sopro, tem uma rua criadora, e criadora de forma, com uma patente única e irrepetível em cada ser humano, também depois em cada povo, e é por isso que é importante, digamos, como que regressar às origens, regressar sempre à matriz, coisa que à humanidade, aos povos, digamos, ao institucional obra humana, nós temos alguma dificuldade, ou muita dificuldade, porque depois esse institucional acaba por sobrepor a cada ser humano e a cada povo. E, portanto, quer depois moldar cada ser humano, cada povo, à sua imagem e semelhança, para que a gente encaixe naquela forma, em vez de continuar a desenvolver de dentro para fora a originalidade de cada ser humano. Não há nenhum institucional que esteja a esse serviço, que esteja ao serviço do desenvolvimento e da originalidade de cada ser humano. Todo o institucional, por isso o poder é assim, todo o institucional, que acaba por se materializar nos três poderes, todo o institucional é opressor, porque quer sobrepor-se à originalidade de cada ser humano, não quer ter trabalho em cada geração de fazer tudo de novo, de estar sempre a fazer tudo de novo. O institucional tem essa perversão, digamos, de raiz, essa perversão endémica que, digamos, que lhe é própria, de querer, como obra humana, sobrepor-se ao próprio ser humano, obra humana de várias gerações, que depois se quer sobrepor ao próprio ser humano em cada geração que chega. E, portanto, nesse sentido, Jesus entrou em grande conflito, historicamente, entrou em grande conflito, e temos todos, da sequência de Jesus, de entrar em grande conflito com todo o institucional, não porque a gente seja animado de um espírito destruidor, mas porque estamos animados de um espírito criador, portanto, de respeitar a originalidade de cada ser humano, e então queremos que todo o institucional se coloque ao serviço do ser humano e nunca ao contrário. Quando isto não acontece, estabelece-se a cegueira e os seres humanos acabam por ficar todos como se fossem cegos. Já vamos.